Riva, meu querido, você estava aqui batendo um papo com a Adesile e com o Cleiton. Me conta a história do que aconteceu em campo com o Zezé. Eu estava assistindo a esse jogo, né? Meu jogo seria o próximo, estava ansioso. O Zezé é um cara que era ídolo de todos nós atacantes, e de quem não era também um cara muito habilidoso. E quando aconteceu, de repente, uma tragédia, né? Ele driblou o goleiro Ricardo, que era um grande goleiro na época, ia fazer o gol, mas não conseguiu empurrar a bola para dentro. Chegou até a driblar o goleiro, mas teve um infarto fulminante, ele caiu dentro da área e foi um corre-corre, todo mundo querendo acudir, todo mundo preocupado, e o pessoal fazendo massagem nele para tentar reanimar. E levamos o Zezéu pro Anjos do Asfalto, se eu não me engano, que tinha aqui em Padre Miguel, no final da Rua Olímpio Esteves. E ali o médico que estava de plantão tentando reanimar e todo mundo rezando, todo mundo tenso, o campeonato parou. E depois veio a notícia muito triste que arrebentou com todos nós. Muitos não tiveram nem estrutura para continuar o campeonato, que era a falência desse grande amigo Zezé, o cara que eu tenho como ídolo, tá? Um cara educado, um cara amoroso, que eu conheci, que abraçava todo mundo. Tenho passagens com ele de amizade que eu achava até que ele nem me conhecia, tamanha importância que ele tinha, e eu estava chegando no cenário do futebol naquele momento ainda, estava me firmando, e ele já era um craque, já reconhecido por todos. Essa passagem, se for o caso, vou até colocar aqui, no Periquito a gente tinha ali as festas, sempre na época de festa junina, e eu pedi o Rubinho, que era aí o presidente, era o árbitro dos jogos que tinham ali, para ter uma barraca. A gente pagava uma comissão, tinha direito a uma barraca, os 4 dias de caipira ali. E o Zezé parou na minha barraca ali, aquela barraca eu tinha a finalidade de comprar piso para botar na minha casa, eu estava pretendendo casar naquele momento. Era o ano aí de mais ou menos 1995, 96, por aí. E o Zezé para na minha barraca, ele chama freguês, todo mundo quer falar com o Zezé. E eu falo assim, pô, cara, você pra mim é o melhor atacante que tem aqui, um cara muito habilidoso, um cara craque. Essa passagem foi muito marcante pra mim. Que ele vira pra mim e fala assim, eu também te admiro. Eu falei, pô, mas tu me vê jogar, cara? Ele vejo, você é um cara que vibra muito, um cara muito contundente no jogo, você anima e contagia toda a sua equipe. E aquilo também passa muito pra mim. Eu fiquei muito feliz, ganhei meu dia ali, ganhei minha noite, em saber que um cara daquele patamar me admirava também, eu tão limitado em comparação a ele. E fiquei realmente muito abatido com a morte dele, porque ele, a partir daquilo que ele falou para mim, inclusive como incentivo, realmente foi uma perda muito forte. E os amigos até hoje lembram com muito carinho, com muita dor da perda desse grande amigo que morreu aos 34 anos. Naquele infarto fulminante. No meio do jogo. No meio do jogo, ele dribla o goleiro, vai fazer o gol e infarta. Eu queria te fazer uma pergunta. O seu pai foi um grande jogador, né, de futebol. Eu queria saber a importância da família que teve para você se tornar um homem que você é hoje. Meu pai, como jogador de futebol, eu não vi tanto. Ele foi em Irajá, né, o que dá nome a ele, né, o lugar onde ele morou durante muito tempo. Pelo nome dele ser um nome difícil de se falar, então aqui o pessoal acabou chamando ele de Irajá mesmo. Então ele como jogador tem algumas lembranças sim. Ele jogava até descalço, quando chega aqui na várzea ele joga descalço. E ganhou alguns jogos, eu tomei muita Coca-Cola ali, muito refrigerante, que eles só jogavam apostado, ele, o Nil, pai do Deco. Então meu pai teve essa importância, essa figura que eu tenho dele como jogador de futebol. E como homem provedor, eu também tenho muito orgulho dele, porque ele levou o alimento para 14 crianças e mais ele e minha mãe. Eram 16 pessoas na mesma casa. Então ele fazia as camas de triliche, vamos assim dizer, 2 triliches para comportar os homens, no quarto dos homens. E no quarto das meninas eram mais triliches ainda, que eram 9 garotas e 5 homens. Então nós éramos ao todo 14 filhos na mesma casa. Ele teve 15 filhos porque um, Clodoaldo, faleceu com 1 ano de vida mais ou menos. Mas foi um cara que foi buscar o pão, trouxe, nos ensinou dignidade, força, respeito ao próximo. Então um cara que deixou muito orgulho pra gente. Eu só tenho a agradecer a Deus
por ter me dado a família que me deu e o caráter que me deu através do meu pai e minha mãe, que eu nunca posso esquecer também. E a importância da tua mãe, como é que foi a tua criação e a entrada no futebol? A importância que eles tiveram, o caráter que eles formaram de você? Minha mãe pode ser que diretamente não tenha tido a influência no futebol, diretamente. Mas indiretamente sim. A maneira como eu trato o meu adversário vem muito da minha mãe. Então, quando ela indiretamente influencia nesse ser humano, nesse jogador riva, né, do respeito ao próximo, de saber perder, então isso eu trago um pouco da minha mãe. Da perseverança, do acreditar em você, isso eu levo para o campo de futebol. Mas essa minha mãe é que traz isso para mim, quando ela diz para mim, quando ela me inscreve num concurso público, onde tem 2 vagas, e um outro cargo tem 16 vagas, ela me inscreve, ou por erro ou de propósito, naquele concurso que tinha 2 vagas, e eu a questiono, digo, mãe, por que a senhora me inscreveu no concurso que tinha 2 vagas, se o outro tinha 16, eu teria mais possibilidade de passar no que tem 16 vagas? E a resposta dela foi, na veia, foi no coração, ela diz para mim assim, meu filho, você precisa de quantas vagas? E ali ela me faz pensar, eu falo, não mãe, tudo bem, eu vou lutar por essa vaga então. Você precisa de uma vaga só, tem 2, pô. Vai lá e faz o concurso. Eu passei em segundo lugar. Primeiro colocada foi uma menina da Universidade Federal Fluminense e eu fiquei com a segunda vaga. Então, quer dizer, foi ali mais uma lição de vida, mais uma lição de que a gente nunca deve se colocar para baixo, se sentir menor, que a gente tem que confiar na gente, se a gente estudou, se a gente está batalhando, a gente está pronto, a gente tem que confiar no nosso taco. Então, isso eu levo para mim como homem, levei para a minha vida e levei para o campo de futebol, que quando o adversário é mais forte, eu posso ter uma inteligência tática, eu posso saber montar o meu time de tal forma a neutralizar os pontos fortes do adversário. E como o Cleito colocou muito bem, quando eu conversando com o Cleito, sobre o futebol ser o esporte que onde o mais fraco tem chance de ganhar sim. Isso não vai acontecer geralmente no basquete, na natação, no vôlei, o mais forte geralmente ganha, mas no futebol não. No futebol a gente tem essa possibilidade. Você estava falando aqui da dificuldade que era para você estudar. Qual era a diferença daquela época para essa época agora? Eu já vou começar pelo uniforme. O quichute lá em casa passava de um pé para o outro. Né? O quichute era um sapato que durava aí cerca de 3, 4 anos. Então o irmão mais velho colocava o quichute, passava para mim, de mim para o outro, e assim o quichute ia se perpetuando. Isso é só o quichute. A calça de tergal a gente tinha que comprar, o uniforme a gente tem que comprar, livro a gente pegava o livro de um cara que estudou no ano que terminou, para você ir lá, comprava do cara, apagava as respostas para você poder estudar no outro ano. Então hoje o que você vê? O cara recebe camisa, bermuda, tênis, caderno, livros. Quer dizer, o cidadão hoje tem tudo nas mãos e está reclamando. Está reclamando de quê? Arregaça as mangas. Ainda tem a internet. Se ele tem uma dúvida, ele faz uma pesquisa, tem alguém lá dando aula para ele. Tem tudo na mão. É só ele querer. Se ele quiser, ele consegue ser. Então é isso. É só ele não desistir dos sonhos dele, que os sonhos dele estão logo ali. E tem um aparato absurdo. Eu queria falar inglês para entender o Michael Jackson, que foi o grande nome da minha época, que eu, pelo menos, tive como fã. Né? Então, esse cara foi o cara que me motivou. E hoje o cara quer falar inglês, por exemplo, né? Se ele quer falar inglês, ele tem a internet, que tem um monte de professor ali para ganhar um like, tá ali dando aula para ele, é só ele querer, ele pode falar inglês, ele pode aprender matemática, ele pode tudo, é só ele querer. Eu só quero que ele queira. É isso que eu desejo para os jovens. E a diferença do futebol daquela época para agora? Vocês estavam comentando aqui sobre jogadores que ganham para jogar. Isso eu tô falando do várzea, né? Que antigamente, na época de vocês, era muito diferente. Hoje em dia, tá um pouquinho mais diferente a várzea. Como é que era no futebol da diferença de antigamente para agora? Eu via, hoje em dia o cara ganha muito dinheiro, o cara joga meia boca e já quer Uber para levar ele para o campo, ele quer um dinheiro para poder sair com a namorada, com dinheiro a gente jogava muito por amor, muito por amor. Queria que o outro tivesse pelo prazer do amigo estar perto de você. Por isso que hoje você vê os veteranos, no campeonato de 50, por exemplo, a gente se abraçando, a gente chega no campo, como é que você está, como é que está a tua família, está tudo bem? Então Deus te abençoe. Então, agradeço pelo final de semana, da gente estar ali reunido mais uma vez, independente de você ganhar ou não o jogo. Se você perde, o cara vai te dar, vai apertar a tua mão. Então, eu acho que
que toda essa consideração é fruto do respeito que foi construído lá atrás. Então você traz uma lembrança grata. Você fala assim, obrigado, meu Deus, por ter me dado amigos tão maravilhosos. Então essa consideração que você criou lá no passado, hoje a gente está colhendo esses frutos também. Por isso que você não vê violência, briga entre gerações com mais idade. Né? E lá atrás a gente sempre se respeitou, a gente sempre admirou o futebol do outro. Eu falei do Zezé no outro momento, de admirar, ver ele jogar, querer tirar algum proveito, querer aprender um pouco com aquele estilo daquele cara brilhante. E tantos outros também que a gente vai aprendendo e vai tirando proveito, né, desse aprendizado. E vai se tornando parte do nosso caráter também. Porque tudo aquilo que é bom a gente vai pegando para nós. A gente vai pegando. Daqui a pouco a gente é um ser humano de melhor qualidade, não sabe por quê. Mas é porque você foi influenciado, você se deixou influenciar por coisas boas. Não só pela parte da Bíblia, que é uma coisa que eu acredito muito, mas também pelas amizades que você anda. Como eu falei, eu escolhi alguns irmãos. Meu pai me deu irmãos, minha mãe me deu irmãos, mas eu também me dei o direito de escolher algumas pessoas como irmãos. Como é o caso do Deco, do Xixa, do Xande, algumas pessoas que eu quero aqueles caras como irmãos, eles me aceitaram como irmãos porque eles me tratam como tal. Então eu acho que na vida é assim, a gente não precisa se isolar, a gente pode procurar amigos e tê-los como irmãos. E ver que eles sentem a gente da mesma forma também. A partir disso, você não é mais um cara sozinho, você tem com quem você desabafar, você tem com quem você pedir ajuda, né? Você não pode achar que você é forte o suficiente para vencer tudo, que você é o fodão, que você é o cara. Não precisa ser assim. Você pode pegar um conselho, você pode ratificar o teu pensamento através de uma opinião de uma outra pessoa que você confia, que você pegou ele como irmão, como referência também, porque ninguém é perfeito, ninguém pode se achar a referência do mundo. Aproveitando que você está falando do passado, vamos falar do futuro. O que você espera do futebol de várzea daqui a uns 50 anos, como de repente nem mais nós vamos estar aqui? Eu espero que a geração atual, porque dessa geração a gente vai ter gerações futuras, que elas aprendam com os erros que eles vêm cometendo. Que eles assistam um pouco mais o canal do futebol de várzea, né, que é aqui no seu programa, porque aqui vem pessoas dando depoimento de sucesso, de amizade, de congregação. Então, quando eles começarem a escutar um pouco mais essas histórias e as pessoas um pouco mais velhas, talvez eles consigam se conscientizar que aquele mundo era um mundo muito legal. Era um mundo que não tinha internet, não tinha nada disso, mas tinha carrinho de rolimã, mas tinha pelada na rua e tinha um respeito sobre tudo. Então, a gente era feliz com pouca coisa, a gente sabia viver, a gente voltava do baile de madrugada, andando, sem medo de ser assaltado. E isso a gente perdeu um pouco. Acho que os valores se perderam um pouquinho. E a gente pode, através disso, recuperar o respeito ao próximo, o respeito à cor diferente da nossa, a sexualidade diferente da nossa. Cabe a Deus julgar. Não cabe a gente achar que a gente é isso. A gente não tem moral, desculpe usar essa palavra, mas ninguém tem moral para falar de pessoa alguma. Acho, então, já que não nos cabe, que a gente aprenda, então, pelo menos a respeitar. A partir desse respeito, em todos os sentidos, nós vamos ter um futebol de melhor qualidade, porque vai ser um futebol de respeito. Você ganhou, parabéns pela sua vitória. Amanhã você perdeu, vai lá e pode dar os parabéns também a quem ganhou. E aproveitando que você está falando de respeito, vou fazer uma pergunta aqui. As coisas boas, né? Tudo que você viu no futebol de várzea. O que você viu no futebol de várzea? Eu vi grandes amigos, eu vi grandes vitórias. Eu não posso nem dizer que eu vi grandes derrotas, porque eu acabei de perder um título. E meu filho estava triste, que veio falar comigo, poxa pai, você não ganhou. Eu falei, filho, talvez tenha sido essa a minha missão com você. Você não me viu ser campeão, me viu ser vice-campeão por 2 vezes, mas também vai ficar essa lição para você, meu filho. Você vai aprender a perder. E seu pai hoje te dá o título de como saber perder e ir lá abraçar quem venceu. De repente, se eu tivesse vencido, você não teria passado por essa dor, não teria visto eu passando por essa dor.
Mas fica para você, meu filho, uma lição de como perder e respeitar quem venceu. E vamos tentar da próxima vez corrigir onde a gente errou para a gente tentar vencer. Mas se perder, respeitar o adversário, tira a lição. E o que o futebol de várzea representa para você? A representação do futebol de várzea, para mim, é a reunião com os meus amigos. Principalmente a reunião com grandes amigos que eu fiz no futebol de várzea. É a reunião da pelada de sábado. É o pessoal tá ali, extravasar, trabalhou a semana toda. Então, naquele momento ali, o futebol é só um motivo para a gente se reunir depois, a gente bater um papo, a gente renovar as energias para termos uma semana de sucesso, de trabalho, de paz, para a gente poder tá bem com a esposa. Então, tudo aquilo que a gente tem naquele momento do futebol de várzea é onde a gente vai extravasar. A gente vai xingar um palavrão, mas nada pessoal, né? Toca a bola, aquela coisa toda, mas vai ser um momento de extravasar. E depois um momento de comemoração da congregação dos amigos através de um churrasco, de uma cerveja, de uma Coca-Cola, entende? E onde cada um vai contar um pouco das suas mágoas, da sua semana como foi, e a gente sai daquele momento ali renovado para uma próxima semana. Esse foi o Riva Gol. Riva, Obrigado. muito obrigado aí. Tamo junto. E até a próxima. Obrigado.